É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Deus abençoe. Graça e paz. São 7 horas e 1 minuto, manhã do dia 27 de março de 2026. Sextou, chegou mais uma sexta-feira, mais um final de semana. Que o Senhor os abençoe grandemente, continue derramando bênçãos sobre a vida de cada um neste dia. E você que nos acompanha através da nossa Rádio Conexão Viva, agora também passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, o Facebook, logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe você nesse dia que está aqui também na nossa rede social e que tenhamos um final de semana alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E nessa manhã eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que eu quero ler com vocês aqui nessa manhã, que é o perigo da negligência. O texto começa dizendo, Hebreus 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelo que ouviram, e também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar então, você onde você estiver, nós aqui no nosso estúdio. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, te agradecer por mais um dia de vida e dizer Ebenezer, até que tem nos ajudado o Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por todos os teus benefícios, obrigado pela comida sobre a mesa, pelo ar que respiramos, pela família que temos. E que a sua presença, ó Deus, em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. E é por esta razão que eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia também. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de desânimo, de vício, de prostituição, de raiva, de divisão, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do teu servo neste dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. O perigo da negligência. Às vezes nós fazemos algumas coisas e não fazemos com zelo. Por isso que a Bíblia diz, quando você for fazer algo, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, para o próprio Deus. Não fazer com negligência. Então imagine uma ponte que liga duas margens de um rio. Uma via de acesso que, se negligenciada, poderá desabar a qualquer momento. E esse desabamento coloca vidas em risco. Agora pensa na nossa vida espiritual como se fosse essa ponte. A negligência, mesmo que sutil, pode enfraquecer essa estrutura e causar uma queda fatal. É por isso que hoje nós vamos refletir sobre o perigo da negligência espiritual, a partir de Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, que na realidade é uma advertência severa para que não deixemos nossa fé escorregar ou enfraquecer. Essa carta aos Hebreus, que nós estamos refletindo nesse texto, nela hoje, foi escrita provavelmente entre os anos 60 e 70 ali depois de Cristo, numa época de grande perseguição aos cristãos, muitos dos quais estavam considerando retornar ao judaísmo tradicional por medo. Por quê? Porque os primeiros cristãos eram judeus.
Os discípulos, todos eles eram judeus. O único escritor do Novo Testamento que não era judeu era Lucas. Os outros todos eram. Jesus era judeu também. Então o autor busca mostrar a supremacia de Cristo sobre os anjos. Sobre o sacerdócio levítico e tudo que era a sombra do que é verdadeiro em Cristo. Então aqui esse capítulo 2 que nós lemos, versículo 1 ao 4, destaca justamente a importância de não negligenciar a salvação recebida através de Jesus. Por quê? Porque ela é superior às revelações anteriores e superior ao sistema mosaico, da lei mosaica. Esse texto aqui, ele enfatiza a responsabilidade que temos de permanecer firmes na fé, especialmente após receber a salvação, que foi de graça. Todo aquele que crê em Jesus será salvo e livre da condenação eterna. Então a negligência aqui tem um peso teológico. Ela representa o risco de perder a preciosa dávida de Cristo e de retroceder, voltar atrás na jornada espiritual. Então esse capítulo 2 da carta aos Hebreus também revela a dignidade de Cristo, que se humilhou para salvar a humanidade, e também a seriedade de não desprezar essa graça. Tem muita gente que é cristão da boca para fora. Tem muita gente negligenciando. Então a advertência, portanto, aqui é uma chamada à vigilância constante. É uma chamada à fidelidade. É uma chamada a valorizar a valorização da salvação que nos foi concedida pelo próprio Deus, do Criador para a criatura. Nenhum criador quer perder a sua criatura, porque a criatura é o objeto de suas mãos. Então assim somos nós. Precisamos ter esse zelo, esse cuidado. Ali na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui mostra a fragilidade humana diante da grandeza da salvação. O jarro de barro somos nós. O jarro de barro quebra com facilidade. Se você saltar ele de uma certa altura, ele se quebra. Ou se alguma coisa encostar bruscamente nele, ele se quebra. Então, aqui revela a fragilidade que nós somos. Então, precisamos ser firmes e permanecermos no lugar em que estamos. O vaso, se você tirar ele daquele lugar e vai botar no outro, se ele cair, ele... Então, temos que ter esse cuidado para não andar de um lugar para o outro, porque poderemos cair e perder a salvação. Romanos 11, versículo 22, diz: tenha, pois, cuidado com a bondade, com a severidade de Deus. Ou seja, a negligência pode levar justamente à severidade de Deus. O que é isso? Deus, ele é justo. E ele é tão justo que ele permite que nós tomamos decisão. Mas ele é mais justo ainda porque nós vivemos as consequências da decisão que nós tomamos. Por isso que Deus é justo. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: seja, porém, praticadores da palavra e não somente ouvintes. Pior que tem pessoas que se dizem cristão, nem ouvem, nem praticam. Sabe? Mas a palavra recomenda para que nós sejamos praticadores da palavra e não somente ouvintes. Aqui reforça a importância da ação. Ouvir a palavra e praticar. Apocalipse 3:11 diz assim: tenha cuidado de ti, para que ninguém tome a tua coroa. A vigilância é uma questão de perseverança. É vigilância. Durante a construção de pontes na época da Idade Média, muitas obras foram negligenciadas e resultaram em colapsos fatais. Até nos dias de hoje nós
vivenciamos de vez em quando ponte que cai. Um tempo atrás, aqui no município próximo aqui de Itajaí, em Brusque, estavam fazendo uma limpeza ou retirada de uma barreira e começaram a cavar próximo das sapatas, colunas que seguravam a ponte. Cavaram a tal ponto que cavaram embaixo das sapatas e tiveram que escorar essa ponte e fazer praticamente outra no lugar daquela. Ou seja, houve negligência no momento em que se tentava arrumar ou fortalecer a ponte, deixaram ela mais frágil ainda. Então assim, a nossa vida espiritual, precisamos ter cuidado, senão fragilizamos a nossa fé, fragilizamos a nossa vida espiritual. E o interessante é que Cristo é a nossa ponte segura, Ele é o fundamento firme, de acordo com 1 Coríntios 3:11. E a obra na cruz foi realizada por Cristo Jesus. Ela garante e garantiu a salvação eterna. O nosso dever é permanecer ligados a Ele, a Cristo. De que maneira? Vigilante, atento às advertências. Aqui que Hebreus nos fala. Então Jesus não só nos salvou, mas também nos chamou a perseverarmos. Principalmente nas lutas que surgem no dia a dia, começando dentro de casa. É onde temos as raízes das grandes lutas que nós travamos. Os problemas surgem, mas é dentro da nossa casa, no lar, que esses problemas mais nos afetam. E é ali que precisamos viver o Evangelho. Quais são as lições práticas, reverendo, que nós tiramos disso aqui? Primeira lição é a vigilância diária. Ou seja, como um sentinela, nós devemos estar atentos às armadilhas de Satanás e, ao mesmo tempo, ter cuidado com as indiferenças. Porque existem perigos devido à negligência espiritual. Os perigos nos cercam e precisamos estar vigilantes para não cairmos nesses e não sermos afetados diretamente por esses perigos que surgem, que podem afetar a nossa vida. Segunda lição é a valorização da salvação. Não devemos tratar a graça de Deus com desprezo ou com apatia. Devemos vivê-la a cada dia. Terceira lição é a perseverança na fé. Não podemos nos acomodar. A caminhada cristã exige esforço consciente e constante. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é adquirido com esforço. E a Bíblia diz: esforçai-vos por alcançar a salvação. A quarta lição aqui é a valorização dos dons espirituais. Você deve usar com consciência para a edificação do corpo de Cristo e principalmente a glória de Deus. E a última lição: cuidado com o pecado. Reconheça suas consequências. Mantenha a sua disciplina espiritual. A disciplina espiritual nos mantém firmes. Lembre-se que Jesus, ele quando orou ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de João, exatamente no capítulo 17, no versículo 15, Jesus diz assim ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todos os males. Então que o Senhor esteja te guardando, querido, que essa é a vontade dele. Mas para isso você precisa temer ao Senhor. Como que nós tememos ao Senhor? Vivendo o Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, um final de semana alegre, abençoado e próspero, afinal é sexta-feira. E viva esse Evangelho a cada dia. Porque Jesus voltará para buscar os seus. Amém? Deus abençoe, graça e paz.